Na aula passada, nós falamos sobre a teologia da libertação. Nessa aula, dando continuidade à teologia da libertação, nós vamos falar especificamente um pouco sobre os teólogos da libertação, aqueles que nós julgamos mais expoentes nessa forma de pensar teológica. E como nós falamos na outra aula, a teologia da libertação ela tem um viés muito católico, iniciou-se no catolicismo na década de 60, então naturalmente a gente vai encontrar muito mais católicos expoentes do que evangélicos. O primeiro, eu diria que o mais importante de todos, mais influente, seria Gustavo Gutiérrez, tá? Que ele é do Peru e católico, né? E o outro, Leonardo Boff, que é do Brasil, também católico. Miguel Bonino, da Argentina, esse é a exceção dos que nós vamos falar, não é católico, é metodista. E como um adendozinho aos teólogos, eu acrescentei aqui Paulo Freire. Não é um teólogo propriamente dito, mas as ideias dele compartilham muito com as ideias da teologia da libertação. Então ele vai, além de ser católico e defender essa questão de libertação dos pobres, um educador muito influente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, tá? Nós temos outros teólogos também muito importantes no México, no Uruguai, em El Salvador, na Espanha. Mas esses quatro gostaria que a gente tratasse aqui, pelo menos para conhecer. Não vamos nos aprofundar nele, até para o vídeo não ficar muito extenso, mas alguns pontos importantes da teologia, o pensamento deles, mostrar as imagens dele para que a gente possa conhecê-los visualmente. Um ponto importante que vale a pena a gente destacar aqui, que existe muita divergência entre eles. Tá? Entre um e outro existe muita divergência, apesar de eles estarem dentro de uma mesma linha de teologia da libertação, existem muitas discrepâncias, ideias distintas. Mas existe uma surpreendente ausência de críticas internas na teologia da libertação. Ou seja, eles divergem, mas não ficam discutindo sobre isso. Aí é algo que vale a pena até a gente aprender com eles, O propósito deles, o propósito unificado, acaba superando as diferenças. Então, são pessoas que estão tão preocupadas com a causa de libertar os pobres da opressão do governo, que acabam entrando numa linha de estarem unidos e não ficarem batendo boca em função das suas divergências, diferente de outras linhas que a gente conhece. O primeiro deles, que a gente vai falar aqui, é Gustavo Gutiérrez. Tá? Ele nasceu em 1928 e ainda está vivo, E ele é um padre peruano. Ele também é médico, se formou em medicina, tá? Antes de ter a sua vida ministerial. E ele é considerado o pai da teologia da libertação. E isso contra a sua vontade. Ele mesmo vai atribuir a teologia da libertação a De Las Casas, que é aquele padre espanhol que defendia os nativos da colonização da Espanha. Ele acha que isso começou lá no século XVI. Mas, de um modo geral, existe aí um consenso em dizer que ele que é o pai da teologia da libertação. Ele é professor de teologia também, e fato importante da vida dele, que vale a pena a gente destacar, é o contato que ele teve com Che Guevara e Camilo Torres, que são revolucionários, guerrilheiros, ligados à guerrilha. Então, esse contato traz essa força para a teologia da libertação. Então, eles vão se identificar com essas pessoas que têm esse viés revolucionário, porque, como a gente falou na outra aula, a teologia da libertação ela tem esse viés de revolução, de mudança brusca na sociedade. Então ele teve esse contato com esses dois expoentes aí, como Che Guevara e Camilo Torres. Dentre as obras de Gustavo Gutiérrez, eu destaquei aqui a Teologia da Libertação e o Poder dos Pobres na História.
A gente vai ver, não só em Gutierrez, como nos outros teólogos também, o próprio título das obras desses homens já mostra o que eles estão preocupados, né? Vai estar ou falando sobre liberdade, libertação, revolução, os pobres. Então todos os títulos, se não todos, mas muitos desses teólogos vão estar mostrando isso claramente no título. Você já identifica o cara como um possível teólogo da libertação. Então é que você vê, o primeiro, a teologia da libertação. Pronto, o próprio título já fala da teologia. E no próximo você vê ele exaltando o pobre, né, dizendo que o pobre tem poder na história. Né? O pobre pode fazer muita coisa, que inclusive a salvação dentro da teologia da libertação, as obras salvíficas, uma delas é você ajudar o pobre a sair daquela situação ali. Então ele vai enaltecer essa questão de ajudar o pobre, mostrar para ele que ele tem força, que ele tem poder, porque isso faz parte da ideia salvífica na teologia da libertação. A teologia dele, ele vai dizer, no pensar teológico dele, que a teologia da libertação é uma teologia nativa da América Latina. E isso é verdade, não tem o que questionar. Né? A gente tem ela muito forte, expressiva na América Latina, porque é aqui que você tem essa questão endêmica da pobreza, da dificuldade, da opressão. Né? Se nós encontrarmos teólogos da libertação fora da América Latina, como na Espanha, nós temos alguma força lá, nos Estados Unidos também temos um expoente, o que eles têm é preocupação com os pobres fora da região deles. Então é como se fossem simpatizantes da causa que é endêmica aqui da América Latina. Tá? É uma reflexão teológica que não busca ser paliativa ao sofrimento. Eles querem resolver, não é para, não vou dar uma maquiada no sofrimento do pobre, não. A ideia da teologia da libertação é realmente mudar o sistema e tirar o pobre daquelas garras da opressão do governo, do poderoso, da multinacional, daquilo que estiver dominando e oprimindo ele. Ele prega nos seus ensinamentos um rompimento radical com o sistema. A ideia, como nós falamos na outra aula, é que o capitalismo é mau, é uma estrutura pecaminosa e deve ser destruído, e que se levante algo como o socialismo, que para eles é o sistema ideal. A reflexão teológica é aplicar a palavra de Deus dentro do envolvimento cristão com os pobres. Lembra do dualismo que nós falamos na outra aula, que existe, que a teologia da libertação ela é bipolar? Primeiro é a praxis, ou a prática, ou a ação ordenada, com um fim, com um propósito, e depois que você reflete. Gutierrez vai dizer o seguinte: a reflexão teológica é você aplicar a palavra de Deus dentro desse envolvimento cristão com os pobres. Primeiro você se envolve com os pobres, depois desse envolvimento é que você vai aplicar a palavra de Deus, que você vai ter um pensamento voltado a entender as coisas de Deus. Aliás, eles vão ensinar que você não tem como conhecer a Deus sem se envolver com os pobres. Né? Isso é uma premissa da teologia da libertação. A teologia nunca é distante, simplesmente teórica ou objetiva. Ou seja, vamos tentar pensar essa frase de outra forma. A teologia nunca é distante, ou seja, ela é próxima, ela está junto da gente, é na ligação com o próximo, é no trato entre as pessoas. E ela também nunca é simplesmente teórica. Ela é teórica? É teórica, mas ela é primeiro prática. E ela também nunca é objetiva, ela é subjetiva. Ela é relativa à vivência da pessoa no local, no contexto onde ela é. Então ela depende do sujeito para ser teologia. Finalizo Gutierrez com uma frase dele, ou pelo menos parte dela: a igreja contribuiu e continua a contribuir
dando apoio à ordem estabelecida. Isso naturalmente é uma crítica à igreja, né? O pensamento é que a igreja não deveria dar apoio à ordem estabelecida. Ela tem que se preocupar com o pobre, ainda que ela se revolte contra a ordem estabelecida. Então ele vai identificar isso, e em certa medida ele tem razão, que por uma questão de conforto, de segurança, de liberdade religiosa, a igreja historicamente muitas vezes esteve ligada ao sistema, e Gutierrez, como outros teólogos da libertação, pensam que não, que a igreja deve se levantar em favor dos pobres, ainda que contrarie esse bom relacionamento com o governo ou com as forças opressoras. Leonardo Boff, 1938, nascimento dele, ainda está vivo. Ele é católico e brasileiro, um dos expoentes da teologia da libertação e nacional, assim como a gente aqui. Ele foi excomungado por Ratzinger. Ratzinger é o que mais tarde veio a ser Bento XVI. Ele, exatamente pelo fato dele ser teólogo da libertação, houve lá no Vaticano um concílio para investigar esse pessoal que estava se levantando com a teologia da libertação, e ele foi um dos que acabou sendo punido, sendo excomungado na Igreja Católica. Houve investigação em Gutierrez também, mas a investigação de Ratzinger sobre Gutierrez não encontrou nada que pudesse excomungar ele, não. Mas já Leonardo Boff, brasileiro sempre sofre mais, então Leonardo Boff acabou sendo excomungado. Ele é teólogo, filósofo, escritor, professor e ecologista. Inclusive livros dele, das obras dele, tem alguns com essa orientação ecológica, de cuidar da terra, que não vejo também algo fora da teologia, não, porque a gente consegue identificar na palavra de Deus algumas orientações para cuidar da terra, cuidar do planeta. É possível você encontrar embasamento para isso na palavra de Deus, e ele tem essa inclinação também. Ele é ex-petista. Quando a gente procura saber sobre ele na internet, vocês podem fazer isso, muita coisa você vai encontrar dele dando apoio ao PT, a Lula, visitou Lula na prisão, se manifestou, levantou cartazes, eu voto em Dilma. Então ele era petista, tinha essa convicção voltada para o pessoal do PT. E mais recentemente você já encontra matérias dele sendo contrário, como se estivesse arrependido de apoiar Lula. Então por isso eu coloquei um ex aqui, porque de uns tempos para cá você já consegue encontrar coisas dele já contrária à visão de Lula, da Dilma. As suas obras aqui, coloquei duas em especial que eu achei interessante, mas tem muitos livros. Opção Terra, a solução para a Terra não cai do céu. O título principal, Opção Terra, essa é a solução para a Terra não cai do céu, é como se fosse o subtítulo da obra. E você já percebe, como nós mencionamos nos slides anteriores, que a gente já percebe essa questão da luta, de fazer alguma coisa, de se mover, de se manifestar, de se levantar. A solução para a Terra não cai do céu. Pelo título a gente já percebe que a gente tem que fazer alguma coisa, não vai ficar esperando a solução cair do céu, seja ela qual for. A águia e a galinha, uma metáfora da condição humana. Ver a preocupação dos teólogos da libertação com a situação do ser humano. Esse livro aqui, A Águia e a Galinha. A teologia de Boff, um pouquinho sobre o pensamento dele teológico. Ele teve uma controvérsia com o irmão Clodovis Boff, dentro da sua linha teológica. O Clodovis, o irmão dele, ele vai dizer que o pobre, como primeiro princípio, Deus acaba sendo substituído. Se você foca, como a teologia da libertação de um modo geral, se você foca no pobre, o pobre é o
o meu foco, o meu objetivo, a minha atenção está nele. Isso faz com que Deus fique no segundo plano. Isso é uma crítica pertinente, né? Ainda que tenhamos essa preocupação com os necessitados, isso é importantíssimo, isso faz parte da nossa realidade social, da nossa realidade cristã, a palavra de Deus nos ensina isso. Ainda assim, nada nem ninguém pode estar à frente de Deus. O foco é Deus e a partir de Deus nós fazemos as coisas. E é uma crítica do próprio irmão a ele, e a defesa dele é dentro da própria palavra, né? Jesus se identificou com os pobres. Ele apresenta Mateus 25:40. Todas as vezes que fizestes a um destes meus irmãos menores, foi a mim que o fizeste. Se você dá comida, se dá bebida para o pobre, se você dá o que se vestir, se você ajuda ele a qualquer outra coisa, a esse necessitado, como Jesus apresenta em Mateus, você está fazendo para Deus. Então ele contrapõe ao argumento muito bem fundamentado do irmão, apresentando outro argumento muito bem fundamentado. Ou seja, ele não está colocando Deus em segundo plano, ele está fazendo pelo pobre, porque fazendo pelo pobre ele está fazendo para Deus. O próprio Jesus apresentou isso. Então foi muito interessante tanto o questionamento do irmão quanto a defesa de Boff. Fechamos aqui Boff com uma frase dele interessante. Podemos tolerar a arrogância e a resistência dos poderosos e dos parlamentares. O que não podemos é defraudar a esperança de todo um povo. Ou seja, a gente pode aguentar a arrogância e a resistência desses opressores aí, né? Que são os poderosos, crítica aos parlamentares, né? O pessoal do poder legislativo. Ele tem essa ligação política. A teologia da libertação já é uma teologia muito voltada para a política. E ele, então, com muito envolvimento à política, pelo apoio ao PT, por essa luta aí, a causa de Lula, de Dilma, então ele vai dizer que a gente pode tolerar essas coisas, o autoritarismo de governos, de poderosos, mas não pode defraudar a esperança do povo inteiro. Então, um pensamento aí dele para a gente conhecer e refletir. Agora o nosso teólogo da libertação evangélico, né? de orientação metodista, nascido em 1924 e morreu recentemente em 2012. Ele é argentino. Tá? Ele tem 2 anos de medicina até ele perceber a vocação dele para pastor. Então, engraçado que parece um pouco com Gutierrez, né? Gutierrez chegou a concluir a medicina, se tornou médico, para depois seguir a sua carreira ministerial. Já Bonino terminou antes, encerrou antes a carreira de medicina, com 2 anos só de curso, quando percebeu a sua vocação ao pastor e se dedicou ao ministério. Ele é de uma família de classe média, mas teve muito contato com os pobres, né, durante a sua vida. Aí, com isso, ele acabou se identificando com o socialismo, como a teologia da libertação, de um modo geral, acaba, né, tendo esse viés socialista. Ele também teve a identificação com o socialismo. E a influência dele foi tão grande nessa questão, envolvimento com o catolicismo, né, um defensor do ecumenismo, esses cultos juntos, né, católico, evangélico, se envolveu tanto com isso, que ele chegou a ser convidado ao Segundo Concílio do Vaticano, né, como observador. Como outros pastores evangélicos influentes também acabam sendo convidados para esse Concílio do Vaticano. E ele foi presidente do Conselho Mundial de Igrejas. Esse Conselho Mundial de Igrejas é um conselho ecumênico, né? Às vezes tem um católico, às vezes tem um evangélico, e um dos presidentes foi ele, desse Conselho Mundial. Um pouquinho da teologia de Bonino. Ele vai afirmar que é possível um cristão ser marxista e um marxista ser cristão. Né? É controversa a afirmação dele, né? A gente consegue pensar um pouquinho que tem alguma coisa estranha nessa possibilidade. Um cristão ser marxista, a gente percebe isso dentro da própria teologia da libertação. Agora, um marxista ser um cristão,
eu acho um pouco mais complicado, mas ele afirma que é possível. A gente entende o seguinte: um cristão, assim como os teólogos da libertação de modo geral, eles filtram o marxismo. Eles tiram aquilo que é possível, mas tem muita coisa do marxismo que é contrária ao cristianismo. Então, você ter uma pessoa essencialmente marxista sendo um cristão é algo mais complexo de se aceitar. Mas, enfim, é uma afirmação dele. E ele tem um viés revolucionário. Ele tem um viés, voltado para a revolução. E as próprias obras dele, a gente percebe isso. O nome das obras dele: Os Cristãos e os Marxistas, o desafio mútuo à revolução. Destaquei revolução para salientar aquilo que eu tinha falado anteriormente, de que nos próprios títulos os títulos dessas obras que os teólogos da libertação fazem, você tem indicativos de que eles estão voltados para a libertação, ajuda ao pobre, revolução. Então você tem aqui mais essa indicação. Primeiro, a associação com o marxismo, o próprio título ele fala: Os Cristãos e o Marxismo, desafio mútuo à revolução, ou seja, os marxistas e os cristãos andando juntos aí rumo a uma revolução. E a própria palavra revolução mostrando qual é essa orientação que ele tem revolucionária. A outra obra dele: Fazendo Teologia numa Situação Revolucionária. Você gosta mesmo do negócio de revolução. Vai fazer teologia numa situação revolucionária. O chamamento, a ideia dele é que existe um chamamento à igreja. A ideia teológica dele é que existe um chamamento à igreja. E esse chamamento é para superar a privatização e identificação com o sistema. Ou seja, a igreja é convocada para se contrapor a esse sistema estabelecido, em especial o catolicismo, ou o capitalismo. A igreja deve envolver-se com a luta em favor dos pobres. Ele convoca a igreja em sua teologia a se envolver nessa luta em favor dos pobres. E deixo aqui uma frase dele para a gente pensar. A teologia, dentro dessa concepção, não é um esforço no sentido de oferecer uma visão correta dos atributos ou atos de Deus, mas sim um esforço para articular as ações da fé. A teologia precisa parar de explicar o mundo e começar a transformá-lo. Mais uma vez, nesse pensamento, a gente vê, principalmente nesse finalzinho aqui, claramente essa questão da praxis, estando à frente. A teologia tem que parar de tentar explicar, mas tem que fazer alguma coisa, transformar o mundo. Depois explica, depois pensa. Esse é um viés tipicamente da teologia da libertação. Agora, como eu tinha anunciado, tinha dito, Paulo Freire, que não é propriamente um teólogo da libertação, mas as ideias dele acabam se congraçando com as ideias do teólogo da libertação, e ele, por ser católico, vai falar também sobre os cristãos, sobre essas coisas todas, mas ele é um educador. Recentemente a gente teve até pronunciamentos do presidente Bolsonaro em relação às ideias dele do MEC. Enfim, existe uma contraposição entre o governo atual de Bolsonaro e as ideias de Paulo Freire. Mas, a bem da verdade, Paulo Freire é um grande educador, com muitos prêmios mundiais na área de educação, e um homem muito influente na área. E ele vai ser citado em algumas ideias da teologia da libertação, inclusive nas bibliografias que nós usamos, cita-se ele, alguns pensamentos dele, algumas ideias vindas de Paulo Freire. Ele nasceu em 1921 e faleceu em 1997. Ele é um filósofo, educador e é brasileiro. Ele salientei aqui que ele é católico, mas não é teólogo. O indivíduo oprimido deve desempenhar um papel na sua libertação. Por isso, como é que é uma frase tipicamente da teologia da libertação, O indivíduo está oprimido, ele tem que fazer alguma coisa, desempenhar algum papel
em favor dessa liberdade, para ele sair dessa situação de opressão, né? E a teologia da libertação vai pregar não só que o indivíduo receba a orientação, enxergue o que está acontecendo, por que ele é pobre, mas a teologia da libertação vai ajudá-lo a se levantar contra essa situação opressora. E ele aqui, Paulo Freire, vai afirmar, olha só, ele tem que fazer alguma coisa para se libertar. Deve partir dele também a libertação. Algumas obras dele, Os Cristãos e a Libertação dos Oprimidos, Conscientização, Teoria e Prática da Libertação, libertação de novo, Pedagogia do Oprimido, mais a questão de opressão, Educação como Prática da Liberdade, a defesa dele, muito envolvido com a questão educacional do país e fora do país também. Então ele também enxerga a educação como uma prática de liberdade. Deixa aqui uma frase para ele, bem interessante. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, se a pessoa não usa a educação de forma a se libertar, o sonho dela, dessa pessoa oprimida, é se tornar aquele que oprime. Então, isso aí é o pensamento de Paulo Freire, vale o conhecimento acerca dele por contribuir com a teologia da libertação. Como a gente já sabe, a gente tem o nosso site, onde você pode baixar lá, colunadefogo.com, e no nosso canal, se inscreve lá, assiste a nossa playlist de Teologia Contemporânea com várias outras aulas. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo.